Olá, meus amigos, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz, na paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é realmente delicado. Por quê? Porque ele faz parte de uma tradição religiosa. E não é uma tradição recente de 200, 300 anos. É uma tradição que já remonta a aproximadamente 1.600 anos. Então, não é um assunto fácil de fazer as pessoas, pelo menos, desejar entender, porque há coisas que já estão impregnadas na sua mente, ou quando ela olha para textos que digam respeito ao assunto que nós vamos tratar, ela já enxerga os textos com as lentes da tradição, que ela aprendeu, como eu falei, que é uma coisa que ela aprendeu a vida toda e que vem de antepassados remotos. Nós vamos falar sobre ministério, sobre pastores, sobre sacerdotes, sobre reverendos, bispos, e apóstolos. Nós vamos falar sobre esta figura que hoje, comumente, tanto no catolicismo quanto na igreja cristã evangélica, é uma figura quase que inquestionável. Ninguém questiona se realmente a ordem é essa mesmo, se é esta ordem sacerdotal que nós devemos adotar, ou se é esta ordem tradicional que nós devemos respeitar em um modelo hierárquico de liderança e de autoridade espiritual. Eu vou contar para vocês um fato, inicialmente, apenas para mostrar para vocês a dificuldade que as pessoas têm de enxergar algumas coisas quando elas já têm um conceito pré-concebido ou um desejo envolvido ou mesmo uma tradição já impregnada. Eu me lembro que isso, e há muitos anos, um pastor da igreja Maranata, onde eu congregava, onde eu também era pastor, em uma reunião ele contou uma experiência com um casal, que estava querendo estabelecer ali as suas núpcias, o seu matrimônio. Então vejam só como é que são as coisas, né? Bom, a liderança da igreja Maranata, esse pastor, ele, pelo que consta dessa história que ele contou, ele acreditava que Deus não estava naquele negócio. Então, aí, de repente, aparece lá um sinal, uma visão, mostrando que aquele relacionamento deveria ser interrompido. E então, chamaram o rapaz para contar a visão. Aí, olha só, fulano, Deus deu uma visão aqui sobre esse seu relacionamento. Deus mostrou que você estava em um caixão, né, morto. Aí o rapaz falou assim, é isso mesmo, pastor, é exatamente isso. Se eu não casar, eu morro. Por que eu estou contando isso? Primeiro, você tem, por um lado, alguém que não quer alguma coisa e projeta aquilo que ele não quer para um nível espiritual. E, por outro lado, né, você tem uma pessoa que já decidiu o que quer, já sabe o que quer, e não adianta nada, não adianta nem dizer assim, Deus, olha, veio um anjo do céu aqui na terra e mostrou isso, nem se isso fosse verdade, se isso fosse uma realidade realmente espiritual. Mas não adianta, a pessoa ela já quer, ela já decidiu, ela vai fazer aquilo que ela quer, independentemente do que alguém possa dizer ou do argumento que alguém possa utilizar. Então vejam só, se você
já decidiu que há uma hierarquia na igreja e há alguém que foi colocado na igreja por um guardião das pessoas, por uma pessoa que deve decidir muitas vezes pelos outros, decidir o que é certo ou o que é errado pelos outros. Se você já decidiu que tem alguém que vai lhe dar uma cobertura espiritual, se você já decidiu que você precisa de um pastor para você se sentir como se fosse uma ovelha de Jesus, então eu tenho certeza de que não existem argumentos, mesmo que bíblicos, para te convencer do contrário. Porque você vai sempre achar alguma outra forma de interpretar algum texto de um modo diferente para confirmar as suas crenças. Eu espero que esta introdução, isso tenha ficado claro para você. Então, por isso, entenda uma coisa. Eu não estou aqui para te convencer, porque eu já sei que eu não vou conseguir te convencer se você já decidiu em que quer crer. Mas eu estou aqui para apresentar alguns fatos e argumentos bíblicos para as pessoas que ousam refletir, pensar. Muitas vezes tem que pegar uma folha em branco, muitas vezes tem que decidir, eu quero olhar para a Bíblia sem as lentes da religião, do sistema religioso. Então, aí sim, pode ser que você não só compreenda, mas como isso mude muita coisa na sua vida. Definitivamente. Ok? E se você já entende como eu vou apresentar essa questão, então eu quero dizer a você o seguinte: meu irmão, pode 99% do sistema religioso apontar e ensinar diferente. Você, que entende como eu, não está sozinho, ok? E tem mais. Há muitas pessoas brilhantes em termos teológicos que também concordam conosco. Então, nós não estamos sozinhos, ok? Bom, então vamos enfrentar essa questão. Eu peço paciência. Você passou uma vida inteira aprendendo de uma forma, então não é agora, embora eu não consiga esgotar este assunto nesse estudo, eu estou destacando algumas coisas que eu achei que podem ajudar a você a entender neste sentido que nós entendemos, mas não estou esgotando o assunto. Eu poderia fazer um seminário inteirinho, né, de um final de semana, de um feriado inteirinho, só tratando deste assunto. Então, hoje, apesar do tempo que você vai gastar assistindo este vídeo, hoje é só uma amostra de tudo aquilo que você pode explorar, descobrir e aprender lendo a Bíblia sem as lentes do sistema religioso. Ok? Vamos lá? Antes, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, um pouquinho do que é a nossa tradição, de onde nós viemos. Vejam só, nós, como cristãos evangélicos, nós não fomos originados diretamente da igreja primitiva. Não. Nós hoje somos herdeiros de uma tradição religiosa que passou, inegavelmente, pela Igreja Católica. Então, houve um determinado momento, em Constantino, onde a Igreja ela passou a se associar, então, ao Estado, passou, então, a ter também uma influência ou um relacionamento mais próximo entre o sagrado e o governo, e o Estado e a política. E ao longo dessa nova história do cristianismo, desta nova fase do cristianismo a partir de Constantino, houve diversos concílios, reuniões, dogmas,
inserções, modificações, alterações, e você tem, depois de tudo isso, um resultado lá na frente, lá em 1517, a partir de Lutero, onde houve uma ruptura. Mas Lutero, ele rompe com a Igreja Católica, ele dá início a uma nova visão religiosa, uma nova forma de interpretar inúmeros textos bíblicos, mas Lutero não parte do zero. Por quê? Porque ele era um monge católico. Ele, desde a mocidade, desde muito jovem, ele foi inserido em um contexto católico e a tradição católica estava impregnada nele. Então, quando vem a reforma, quando ele enxerga muitas coisas em relação à Bíblia e a forma como ela estava sendo utilizada, interpretada e aplicada pelo catolicismo, Lutero dá um salto muito grande na história, mas não parte do zero. Ele não é uma pessoa que realmente começou a ler a Bíblia sem as lentes católicas. Ele tinha o catolicismo, ele tinha as bases, ele tinha o ensino, ele tinha a teologia católica toda impregnada nele. Então vocês vão ver que inicia-se então esta nova fase da história da religião, a partir do protestantismo, do qual nós somos herdeiros como uma tradição, né? Tanto os reformados como mais tarde, num avivamento do início do século XX, dos pentecostais, mas todos são herdeiros. Nós trouxemos esse legado católico para a nossa experiência religiosa. Isso é inegável. E vejam só, então, o Lutero, ele foi muito além do tempo dele? Foi, né? A vida dele esteve em perigo para defender esta nova visão e interpretação da Bíblia e dos evangelhos em especial, sim. Mas ele ainda continuava com muitos preceitos católicos enraizados na sua religião. Tá certo? Então eu digo isso para que você não pense, então, que Lutero foi a pessoa realmente que teve a visão perfeita para toda a história. Não. Ao longo do tempo, inclusive, foram surgindo novas pessoas, novas interpretações, novas divisões, muitos ajustes. A igreja ela se ramificou, né? Anabatistas, depois batistas, então Calvino, então, enfim, houve uma diversidade de leitura, de interpretação, mas a partir já de uma ruptura com os fundamentos católicos, mas sem abandonar definitivamente a tradição. Tanto é que ainda hoje, por tradição, nós temos muitas coisas que vieram da tradição católica. Por exemplo, ninguém questiona hoje o ritual do casamento. Ninguém questiona, é uma coisa tranquila. Quem ousaria questionar o ritual do casamento? Mas ele faz parte de uma tradição que veio do catolicismo. E dessa tradição, você não consegue dar a ela nenhum tipo de fundamento bíblico, a não ser o fato de que um homem e uma mulher se unem em matrimônio para a formação de uma família. Mas o ritual não é bíblico. O ritual que se faz hoje não é bíblico. Não tem lugar nenhum na Bíblia. E muito menos a liturgia. Porque a liturgia católica é uma, a liturgia protestante, evangélica, é outra. Mas, enfim, prestem bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês, então, nós viemos daí, do catolicismo. E dele ainda trazemos conosco muitas coisas. Então, para recordar, eu vou trazer aqui, primeiramente, a questão do sacerdócio católico, que são as nossas origens. Vamos lá? Muito bem. Bom, o sacerdócio na igreja, e aqui a igreja católica, né? Tem lá suas origens, né, antigas, passa-se então pela Idade Média, onde na Idade Média, sim, surgem
e se confirmam os sacramentos católicos. É lógico que eles já vinham sendo, né, vamos dizer assim, direcionados há algum tempo, mas na Idade Média nós temos então estes sacramentos já bem definidos pela Igreja Católica, tá certo? E entre os sacramentos católicos nós temos a Eucaristia, que é aquilo que você, evangélico, chama de a Santa Ceia, mas para os católicos a Eucaristia. Nessa Eucaristia, lá atrás, lá em São Tomás de Aquino, ele já dizia assim: todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia. É como se a Eucaristia ela fosse central entre os sacramentos. Por quê? Ele vai dizer mais. Porque na Eucaristia, segundo ele, renova-se o ministério pascal de Cristo, atualizando e renovando assim a salvação na humanidade, entenderam? Então é uma questão tão central porque ali você está revivendo o sacrifício de Cristo ali, logo em seguida, logo depois da Páscoa, onde Jesus foi o Cordeiro, onde teve aquela ceia, onde ele diz: este é o pão, que é o meu corpo, este é o cálice, que é o meu sangue, e vocês fazem isso em memória de mim. A Igreja Católica, então, já desde Tomás de Aquino, ela acredita, então, que na Eucaristia você está revivendo este momento da Igreja com Cristo, tá bom? Então, eles entendem que então seria uma repetição do sacrifício de Cristo e para a realização da Eucaristia, ali no ordenamento católico, é essencial o quê? O sacerdote. Então, sem o sacerdote, não tem a ministração da Eucaristia, ok? Então, vamos lá. Nós temos dos sacramentos católicos a Eucaristia como um sacramento central. Nós temos o batismo. Lá, o batismo é para as crianças, já desde a criança. Nós temos a confirmação mais tarde, quando o menino ou a menina já está mais madurinho, já tem lá seus, né? Já está entrando na adolescência praticamente. Então você tem o crisma. E depois do crisma você vai participar pela primeira vez, a primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Então você vai ter aquela primeira experiência de entrar num confessionário, contar para o padre os seus pecados, ele vai passar para você uma penitência e depois então você está perdoado. Mas também tem outro sacramento, que é a unção dos enfermos, né? Que é tirada lá daquela questão lá, chamem os presbíteros, né? E orem por eles. Então, para os enfermos, então, é por isso que tem, inclusive, já aquela expressão extrema unção, né? É extrema unção. É aquela visita do sacerdote quando a pessoa ela já está desenganada. E ele vai ali, então, orar, ou ele vai ungir, mas ele sabe que aquela pessoa ela não vai sobreviver. Então, é a última unção, ela é a extrema unção, ok? Que é um sacramento católico. Temos o outro sacramento católico, que é o matrimônio, e temos o sacramento católico da ordem, que é exatamente a hierarquia católica. E nessa hierarquia nós temos, então, o Papa, os bispos, os padres e os diáconos. Então, vejam só, primeiro, lá no topo da hierarquia, o Papa, que seria, então, ele teria esta ligação, essa conexão com o próprio Pedro, né? Ele é ordenado como se ele fosse um sucessor de Pedro, o Papa. E nessa mesma ordem hierárquica, nós temos aqui 209 cardeais, desses 115 escolhem o Papa, né? Nós temos 5.104 bispos e nós temos 412.236 padres. Essa informação ela é de, salvo engano, de 2016, pode ter mudado. Então, se você fizer uma consulta na internet, você vai ter números mais precisos. Mas isso aqui é apenas ilustrativo, para você ver, né? Nessa ordem aqui. E temos aproximadamente, então, 40 mil diáconos na Igreja Católica aqui nacional, tá certo? Então, o sacerdócio na igreja, partindo da católica. Remonta, então, ali os sacramentos da Idade Média. E nós temos aqui que os canais são canais, esses sacramentos eles são
canais exclusivos da graça de Deus para o mundo e que precisam da figura do sacerdote para que você receba estes sacramentos. Todos eles dependem de um sacerdote. Então, ora, como esses sacramentos, a exemplo da Eucaristia, são fundamentais, eles revivem, remontam uma ordenança da ceia, então eles acreditam que estes sacramentos eles estão muito ligados à própria salvação. Né? E precisam de um sacerdócio, o sacerdócio na igreja. Né? Então, o resultado desses dogmas, dogmas católicos, é que nós temos uma hierarquia eclesiástica e poderes exclusivos que são conferidos aos sacerdotes. E que os membros da Igreja Católica, então, eles têm uma dependência, os fiéis eles têm uma dependência dessas ministrações, desses sacramentos. Dependem do padre, né? Do sacerdote. Então, por isso, a salvação ela exige um mediador. Quem é o mediador? É o sacerdote. Ok? Bom, então agora sim, nós já sabemos de onde nós viemos. Nós viemos de uma estrutura hierarquizada. Nós viemos de uma estrutura hierarquizada onde havia um homem que ele intermediava a relação do homem com Deus e então ele se colocava como essencial. A própria igreja, ele é essencial à igreja, ele é essencial aos membros, ele é essencial aos fiéis, essencial à salvação dos fiéis. Então, o sacerdote ele se coloca como um intermediário. Será que na igreja evangélica isso é assim muito diferente? Por exemplo, a questão da Eucaristia. Você conhece algum lugar aí onde as pessoas elas se reúnem ali como igreja e uma das pessoas, qualquer pessoa, tanto homem como mulher, então ele vai lá e vai ministrar então esta ceia? Ou o que você conhece desde que você teve contato com igreja é uma pessoa que se chama pastor, que se chama bispo, que se chama reverendo, que se chama, sei lá, qualquer coisa aí, qualquer título desses aí, ministro, ancião, mas é ele que vai ministrar a ceia. E a ceia só pode ser ministrada por ele. Isto é um ritual da igreja evangélica. Inclusive, e na própria igreja evangélica, muitas delas, cada um tem a sua parte cerimonial. Né? Então, você tem ali esse ritual que vocês conhecem e muitas vezes você tem ali uma liturgia, ou seja, tem uma ordem própria. As pessoas têm que estar numa determinada posição, elas têm que ser batizadas, elas precisam estar casadas, elas não podem estar vivendo juntas. Então tem uma série de coisas ali que você nem recebe ali, você nem participa da ceia. Tem uma ordem, o pastor ele vai fazer uma solenidade, então ele vai primeiro tomar o pão e vai orar, depois ele vai tomar o cálice, que é um copinho lá, que inventaram só para isso. Aí vai esperar a ordem. Aí tem gente que diz, não, primeiro tem que comer o pão, depois tem que orar, aí depois ora pelo vinho, depois tem que tomar o vinho, você não pode receber o vinho primeiro, você tem que receber o pão. Então é uma liturgia, isso é uma liturgia, tá certo? E de onde veio essa liturgia? Ela não veio da igreja primitiva. Na igreja primitiva, a ceia era outra coisa, ceia era ceia. As pessoas se reuniam para uma refeição em comum, como igreja. Enfim, mas não é o caso aqui. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. O ritual e a liturgia, mesmo a evangélica, né? O católico tem a liturgia dele, tem aquela fila, o padre lá na frente, lá, com a hóstia, né, e tal, e abençoa, toca na pessoa, então aquela liturgia lá, né? E o crente, o evangélico, tem lá a liturgiazinha dele lá, com o copinho, com o pãozinho, tem que ser um primeiro, depois o outro, e aí tá bom. É isso aí. Agora, onde eu quero chegar? Que eles dizem para você,
lá, desde a igreja reformada, eles dizem para você, olha, nós só temos dois sacramentos. A igreja evangélica ela tem 2 sacramentos. São 2 ordenanças. Quais são? A ceia e o batismo. Quem é que faz a ceia? É o pastor. Quem é que faz o batismo? É o pastor, reverendo, entenderam? Então, o que acontece? E se não tiver pastor? Não, você tem que ir atrás de uma igreja que tem um pastor, porque tem que ser o pastor que tem que te batizar. Tem que ser o pastor para te entregar o pãozinho lá da comunhão, ou o copinho de suco de uva. Entenderam? Então, você acaba tendo na igreja evangélica também alguns rituais com liturgias onde o sacerdócio, o padre, o pastor, ele é indispensável. E as pessoas chegam a dizer que aquilo, né, não tem como. As pessoas ficam pensando, olha, se você não estiver numa igreja, como é que você vai tomar a Santa Ceia? Se você não estiver lá na instituição tal, ou na instituição, então você não vai tomar a Santa Ceia? É como se a Santa Ceia ela fosse algo imprescindível à salvação. E o batismo também, ele é imprescindível à salvação. Não é assim que você aprende? Agora, é imprescindível a salvação e é imprescindível que seja realizado por um sacerdote, por um pastor. Então vejam como, mesmo na igreja evangélica, você tem uma figura de homem que está intermediando algo que diz respeito à sua salvação. Né? E o casamento também, por exemplo, né? Ora, você tem, você vai se casar. Então você tem um grupo de pessoas ali, escolheu um dos irmãos. Não, hoje o irmão tal que vai fazer aqui, vai na hora que a gente se reunir, vai dar uma palavra, né? Nós vamos todos fazer uma oração. É assim? Ou você quer ir lá na igreja com um ritual específico, com a roupa específica, né? A mulher ela tem uma roupa específica, o homem tem uma roupa específica, o pastor tem uma roupa específica, os bancos estão organizados, tem uma entrada, tem uma saída, tem padrinhos, então tem todo um ritual e tem também uma cerimônia litúrgica. Então, pode não ser um pastor? Não, de jeito nenhum, tem que ser um pastor. Você que é evangélico, né? Então você vai casar, você precisa de um pastor, né? Você precisa de uma igreja, porque senão a pessoa ela não vai se sentir casada. Então vejam como a figura do sacerdote ela está aí intermediando ainda uma relação do homem com Deus. Então não pode ser uma coisa orgânica, natural da igreja, tem que ser uma coisa ordenada de alguma forma e muito, como eu estou dizendo, vem de uma tradição. Ok? Então vamos em frente? Vamos lá. Já sabemos que nós somos herdeiros nós temos uma herança católica que ela está presente hoje, sim, né? Mesmo no sacerdócio universal do crente. Tá bom? Então aqui, se eu tenho um sacerdócio que é universal, eu já falei disso em relação a isso, inclusive num outro vídeo, mas essa ideia de sacerdócio universal, ela vem a partir de Lutero. Houve a reforma em 1517, né? Quer dizer, o início, né, do movimento de reforma em 1517, já em 1520, o Lutero ele escreveu um livro que se chamava A Liberdade do Cristão, exatamente onde ele vem falar do sacerdócio universal de todo crente, que eles não precisariam mais de um intermediário, de um sacerdote. Eles teriam acesso a Deus livremente, não precisavam do pastor e nem do padre. Entenderam? É lógico que Lutero ele vinha da católica, ele estava focando especialmente a questão do padre, com confessionário, com penitência, né, com aquele perdão que você tinha que receber do padre. Mas a ideia é a mesma que se projeta para nós hoje, tá certo? E a razão, então, deste movimento do Lutero é porque era por conta das práticas dos sacramentos da Igreja Católica, onde o sacerdote ele era um mediador entre Deus e os homens. O fundamento disso, como vocês devem saber, está lá em 1 Pedro, né, no capítulo 2, os versos 5 e no verso 9, onde mostra que o cristão ele não precisa de intermediários. Está aqui, 1 Pedro diz, olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, ou seja, não precisamos mais
do cordeiro físico, né? É uma questão agora espiritual, o sacrifício é espiritual, né? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Então ele diz, você é sacerdócio santo, isso é espiritual, em Jesus Cristo, você é sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá bom? Enfim, é por aí, né? Você pode estudar melhor isso depois. Então, o sacerdócio na igreja, hoje nós temos lá os seus equívocos. Por quê? Porque na igreja hoje as pessoas ainda estão imitando rituais da lei, né? E alguma padronização que vem de uma cultura, que vem de uma tradição, né? Com roupas especiais. Então, por exemplo, o padre tem aquela estola sacerdotal, né? Própria para poder ministrar, para fazer batismo, para fazer ceia, para fazer um culto. E o grupo evangélico tem lá o pastor de terno, ele tem que estar ali numa postura, ele tem que estar daquela forma, tem que estar na igreja, é o púlpito lá na frente, as pessoas em bancos enfileirados, uma ordem, um grupo de louvor, primeiro louvor, depois a mensagem. Então, tem aí a sua liturgia evangélica, mas nós sabemos que tudo aquilo que nós trouxemos do Velho Testamento para aplicação na nossa realidade de culto a Deus, né, com templo, com pastor, né, com grupo de louvor, com orquestra, com hora para isso, com hora para aquilo, tudo isso vem da tradição católica. Isso vem de uma tradição. Você não encontra isso na Bíblia, né? Nem em Hebreus, quando ele diz lá o que olha, vocês não podem deixar de se reunir, não fale em pastor. Lá em Coríntios 14, quando vai falar da organização da igreja, também não fala em pastor, nem cita pastor, nem presbítero, não. Paulo está se dirigindo à igreja de Jesus Cristo, aos irmãos em Cristo. Nem entra a figura de pastor. A carta nem é escrita para um pastor. Olha, ao pastor da igreja tal, aí em Coríntios, ao presbítero de Coríntios. Não, é carta escrita à igreja. E nós temos hoje vários rituais que são pura tradição, né? Com roupas, com utensílios, né? Tem igrejas neopentecostais que tem lá o menorá, né? E tem todas aquelas figuras de Israel, tem gente que toca chofar, e tudo trazendo coisas do Velho Testamento para poder aplicar ao culto. Tem gente que chama púlpito de altar. Só os verem como é que chega o negócio. E quem é que questiona isso? Não, o púlpito é o altar de Deus. Não tem nada de altar aquilo lá. Aquilo lá é uma mesinha, como diz a Roseli, uma mesinha de madeira para você colocar a Bíblia, né? E que também não existiu em nenhum lugar na Bíblia. Então, para vocês verem, mas agora ninguém vai... Olha, tem gente que adora o púlpito, né? Você tem que orar, para você orar, você tem que estar virado para o púlpito, né? Se você estiver do lado direito, você tem que virar ali para o púlpito. Então, as pessoas... Então, o púlpito virou, então, um altar, um lugar sagrado, uma idolatria. Enfim, né? São coisas lá da lei que eles trazem para o culto hoje e tentam aplicar sem se lembrar de que o fim da lei é Cristo, tá bom? Então, esquecem que o sacerdócio do crente, como nós vimos lá em Pedro, é espiritual, ele é expiatório, mas ele é espiritual. E pastor não é sacerdote. E cantor também não é levita. O sacerdote e o levita são figuras do Velho Testamento, da lei e do culto levítico, onde ainda se sacrificavam animais, onde ainda se recebiam dízimos, né? Recebiam-se os dízimos de alimentos para serem distribuídos para os trabalhadores, levitas, para os sacerdotes. Então, as reuniões da igreja, a igreja que nasceu depois de Jesus Cristo, ela tem padrões próprios, ela não tem nada a ver com o templo do Velho Testamento, né? Ela vai se afastar também, inclusive, do modelo católico e do ritual levítico. Essa é a realidade, é a verdade, tá bom? Bom, então nós temos vários equívocos, como eu falei, né? Tanto em relação a acesso a Deus, em relação à comunhão, a uma hierarquia que não vem ali das cartas de Paulo,
tá bom? Porque não há distinção entre clero e leigos como na Igreja Católica. Onde é que está essa distinção ali no Novo Testamento, né, de clero e de leigos, né, como dizem os católicos, ou de pastores e membros, que é o que nós vamos tratar hoje, tá bom? Para que você entenda que não existe hierarquia. Não, na Igreja de Jesus não existe hierarquia. Existe organicamente talentos que são usados, e alguns talentos são talentos de liderança, mas são naturais, eles não são impostos, tá certo? E nem fazem com que as pessoas que estão ajudando, organizando ou cuidando se tornem melhor do que as outras ou em nível superior às outras, tá bom? Então, rituais e práticas da lei na igreja são equívocos, né? Como eu falei, né? Cobrança de dízimo, de ofertas com base na lei, usando textos da lei para justificar dízimos e ofertas, né? Utilização de óleo para unção de objetos. Tem gente que tem que consagrar, tem que passar óleo na casa, né? A única situação de óleo é a dos enfermos, mas é uma situação específica, porque não é o óleo da unção do Velho Testamento, porque o óleo da unção lá do Velho Testamento, está lá em Êxodo, capítulo 30, verso 22 e 23, lê lá. Aquele óleo que era usado lá no tabernáculo, no templo, ele era um óleo que ele era fabricado exclusivamente, né? Tinha até os componentes para se fabricar aquele óleo, para se usar ali no ritual levítico, e esse óleo não podia ser usado por mais ninguém, em nenhum outro lugar e em nenhuma outra situação. Aquele óleo era um óleo específico e somente para ser usado no tabernáculo e no templo, tá bom? Então, as pessoas pegam hoje qualquer óleo e dizem que vão ungir pessoas, ungir coisas e tudo, coisas do Velho Testamento que não existem na igreja que Jesus, então, inaugurou, né, ali quando ele chamou os discípulos como um corpo, né, de pessoas que o seguem, e que depois, mais tarde, né, a partir da morte, da ressurreição, a partir ali dos apóstolos, começou a se formar grupos de pessoas, discípulos de Jesus também, mas com um formato diferente, que não é o que acontece hoje, tá bom? Inclusive, né, hoje você tem as pessoas que chamam as pessoas que simplesmente são cristãos e são discípulos de Jesus porque seguem os mandamentos de Jesus, porque observam os princípios de Jesus, porque tem o caráter de Jesus, imitando Jesus, mas se esta pessoa não estiver institucionalizada, se ela não estiver ali numa instituição hierarquizada, aí as pessoas do sistema religioso vão olhar para ele e dizer assim, olha, você é um desigrejado, como se fosse possível ser desigrejado. Não é possível ser desigrejado, porque senão você teria que sair de si mesmo, porque a igreja é um organismo vivo, são pessoas. Então, a reunião da igreja, pode ser aqui, pode ser ali, debaixo do pé de árvore, qualquer lugar, mas o que é a igreja são as pessoas. Então, não tem como uma pessoa deixar de ser desigrejado, um crente ser desigrejado porque ele não está em uma estrutura institucionalizada. Então, não é o fato dele não estar ali se submetendo a uma ordem qualquer, e são diversas as ordens. E cada denominação tem lá as suas ordens. Um batiza criança, o outro não batiza criança, né? Um faz a ceia de um jeito, outro faz de outro. Né? Então, uns desenvolvem uma teologia A, outros desenvolvem uma teologia B. Agora não, agora se você não estiver em qualquer, você tem que escolher uma dessas. Porque se você não estiver numa instituição, institucionalizada, eles vão dizer para você, você é um desigrejado. É um modo pejorativo de desprezar a sua opção de ser cristão sem se submeter ao governo daquelas pessoas, seja A ou seja B. Entenderam? Você precisa estar ali, obediente àquelas ordens, porque só aquele pastor vai poder dizer o que você pode, o que você não pode fazer, porque é ele que vai te batizar, é ele que vai apresentar a sua criança, é ele que vai fazer o seu casamento. Então, ele é um intermediário. Então, se você não se submeter e você não quiser estar institucionalizado, eles vão dizer, você é um desigrejado. O máximo que você pode ser é um desinstitucionalizado. Mas desigrejado não tem como você ser se você é um discípulo de Jesus. Você pode realmente nunca ter entrado na igreja porque você não creu em Jesus Cristo. Você não acredita que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias,
que é por meio dele que nós alcançamos perdão. Você então não integrou a igreja, mas a partir do momento que você integrou, que você nasceu de novo, não tem como você deixar de ser igreja. A menos que você se torne, então, um ateu, não acredita em mais nada, então você faz o caminho inverso, você abandona o cristianismo. Aí sim, você saiu, né, vamos dizer assim, saiu da igreja. Então, aí sim, só se você estava lá, agora você realmente não crê mais em Jesus, não crê mais em Deus, então você saiu da igreja. Agora, um crente, ele não pode ser desigrejado. Né? O máximo que ele pode ser é desinstitucionalizado, porque ele não quer se submeter a essa estrutura que vem da tradição e não da Bíblia. Ok? Então vamos lá. Sacerdócio, ele é universal, né? E a adoração, ela é em espírito e em verdade, não exige lugar. Eu vou repetir, eu já falei milhares de vezes. O próprio Jesus. Não tem como você desprezar. É incrível como as pessoas elas dão menos peso à palavra de Jesus do que a palavra de qualquer outra pessoa na Bíblia. Qualquer outra pessoa que tenha falado qualquer outra coisa na Bíblia, ou você harmoniza com o que Jesus falou, ou então você está interpretando errado o que eles disseram. Não tem como você interpretar alguma coisa que te choque com aquilo que Jesus ensinou. Então você não é cristão. Se você interpreta lá o que Paulo falou de um modo que bate de frente, que se choca com o que Jesus falou, né? O que está acontecendo então? Está acontecendo que você não está interpretando adequadamente o que Paulo falou, porque Paulo jamais ele iria lançar alguma coisa que fosse confrontar com o que Jesus falou, mudar a direção. Porque Jesus ele é o modelo. Paulo falou, olha, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, Jesus ele é o modelo. Ele é o modelo original. Então, não tem como Paulo não estar imitando Jesus. Você está interpretando errado. Então, o que acontece? O que Jesus falou para a mulher samaritana? Olha, o certo é adorar aqui, na Samaria, neste monte, né, em Sicar, ou é lá no templo. Jesus falou, não é em lugar nenhum. A adoração a Deus, a comunhão com Deus, ela não depende de lugar, por mais sagrado que seja o lugar. O monte ali de Samaria, em Sicar, era um lugar sagrado para eles. O templo, então, era a menina dos olhos dos judeus, da religião judaica. Era aquilo que existia, era o centro da religião deles, era o templo. E Jesus falou, nem aqui neste monte sagrado e nem no templo. Os verdadeiros adoradores, as pessoas que vão realmente tocar no coração de Deus, eles não dependem de lugar, mas dependem de um modo de vida. Entenderam? Eu espero que uma hora isso entre na cabeça das pessoas, tá certo? Então não depende de lugar. Para você adorar a Deus, você não tem que ir a uma instituição religiosa qualquer, seja católica, seja evangélica, nenhuma. Adorar a Deus não depende de estar numa instituição religiosa, numa denominação religiosa, ok? Não tem nada a ver. Jesus, ele deixou isso muito claro. Então, comunhão com Deus, acesso a Deus, vida com Deus, não é algo exclusivo de alguma pessoa que se coloque entre você e Deus. Uma autoridade qualquer que se coloque entre você e Deus. Independentemente, você, olha, não depende de gênero, se é homem, se é mulher, não depende da cor, se é amarelo, se é negro, né, se é branco, não depende de raça, se é japonês, se é africano, se é americano, nada. Não depende. A comunhão com Deus, ela é universal, por meio do sacerdócio universal de todo crente, que todos têm acesso a Deus e não dependem de intermediário para nada, para nenhum tipo de acesso ou comunhão com Deus. Tá certo? Então, também não se confunde com liderança eclesiástica e nem com locais específicos. Eu espero que isso fique claro. Bom, mas vamos continuar. Então, aqui eu tenho essa primeira parte, onde a minha conclusão é: o véu rasgou e todas as pessoas agora têm acesso direto a Deus, ao santíssimo lugar, ou seja, à presença de Deus. Todos têm acesso, né? E podem
E estas pessoas que têm acesso, sim, elas podem orar por si próprias e por outras pessoas. Então, o que faz o sacerdócio universal a todos os crentes não é o fato de você orar uns pelos outros, mas é o fato de você ter acesso livre a Deus. E a oração uns pelos outros é uma consequência de você que tem comunhão com Deus e ora por você e também pode orar pelos outros, tá bom? Então, ter comunhão, interceder pelos outros, isso demonstra amor, amor a Deus, amor ao próximo e tudo mais. Não há hierarquia e nem local específico para a Igreja de Jesus. Também não tem roupas especiais, nem ritual e nem liturgias. Você vai ver isso, tá bom? É que eu estou tentando mostrar para vocês. Bom, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou parar este vídeo por aqui, onde nós já falamos um pouquinho sobre as nossas origens, as nossas tradições, sobre a igreja, um pouquinho sobre a igreja institucionalizada. E no próximo vídeo eu vou arrematar um pouquinho mais sobre a questão da igreja institucionalizada e vou falar então como é a função sacerdotal, a função sacerdotal, a de um pastor, a de um bispo, a de uma pessoa que está na liderança em uma igreja orgânica. Entenderam? Então, no próximo vídeo, eu arremato um pouquinho dessas questões da igreja institucionalizada e passo a mostrar para vocês como é, então, o ministério, o serviço daquelas pessoas que têm a função de cuidar da igreja orgânica de Jesus Cristo. É isso aí, eu espero que até aqui você possa ter assimilado. Aguarde o próximo vídeo, assista este novamente até que as coisas fiquem mais claras, porque no próximo vídeo as coisas vão ficar ainda mais apertadinhas para o lado dos institucionalizados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.